Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5, versículos de 12 até o 42, ainda que a nossa exposição vá se deter do 17 ao 42. Mas o 12 ao 16 ele vai dar o cenário, ele vai dar o contexto aqui para que possamos entender o porquê dos versículos 17 a 42. Como é um texto um pouco extenso, nós vamos lê-lo à medida que formos explicando, tá bom? Então a gente vai lendo por parágrafos aqui de pensamentos do próprio autor aqui, o evangelista Lucas. O livro de Atos, na verdade, é o segundo livro do primeiro volume, que foi o volume de Lucas. Então, em Lucas, basicamente, é narrado o que Jesus começou a fazer e a ensinar. No livro de Atos, o evangelista Lucas vai narrar o que Jesus continuou a fazer e a ensinar por meio dos seus apóstolos. Alguns dizem, que o livro de Atos seria melhor se fosse chamado Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Porque, na verdade, os apóstolos aqui ocupam um espaço central nesse livro, esse livro histórico aqui do Novo Testamento, especialmente as figuras de Pedro, João e, na metade do livro para frente, o apóstolo Paulo, certo? Mas assim como em cada livro da Bíblia, o personagem principal é o Senhor, e no livro de Atos não é diferente. O livro de Atos, ele tem uma mensagem central a transmitir. A mensagem central do livro de Atos é o avanço da mensagem do reino. E é muito interessante percebermos isso quando chegamos ali em Atos 2, nós temos o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo ali sobre a igreja, e a partir daquele momento a igreja começa a testemunhar acerca de Cristo, a igreja começa a proclamar a Cristo, e a igreja sai ali de um grupo de discípulos que estavam ali com medo da perseguição, alcança a cidade de Jerusalém, depois vai avançando pela Judéia, por Samaria e por fim ganha basicamente todo mundo conhecido da época. Do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 13, nós vamos ter ali quase que uma introdução como uma preparação para o testemunho, uma preparação para que o povo de Deus pudesse estar devidamente capacitado para a pregação do Evangelho. A partir de 2,14 até o final do capítulo 5, é onde nós estaremos aqui, nós vamos ver o avanço da pregação em Jerusalém. E a partir do capítulo 6, o avanço da evangelização, o avanço da pregação fora de Jerusalém, certo? Diante de tantas coisas que a igreja ela deve observar, nós temos uma das prioridades, que é uma prioridade central na vida e na existência da Igreja Presbiteriana de São Martim, da Igreja Batista Central de Tracunhaém, na qual pastoreio em tempo pleno agora, há pouco mais de um ano, apesar de que estamos pastoreando a igreja desde 2017. É uma prioridade máxima das nossas igrejas, da Igreja de Cristo, de cada igreja local espalhada pelo mundo inteiro, independentemente das suas circunstâncias, independentemente da sua realidade. É uma prioridade máxima, é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não pode ser um evento. A pregação do Evangelho, na verdade, deve ser um estilo de vida. A pregação do Evangelho é algo normal e natural para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Eu costumo dizer que aquele que não tem a evangelização como estilo de vida, na verdade, está vivendo na prática do pecado. É isso mesmo. Quem não tem como estilo de vida a evangelização, a pregação do Evangelho, está vivendo na prática do pecado. O livro de Atos, no capítulo 2, versos 42 a 47, vai trazer o primeiro resumo de como a igreja primitiva ela vivia, certo? Então você vai ver isso como, por exemplo, era uma igreja que perseverava
na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão. Era uma igreja que era extremamente generosa, e essa generosidade da igreja era algo voluntário, certo? E aqui, no versículo 12 ao versículo 16, que vamos ler agora, do capítulo 5, nós vamos ver uma parte, porque esse resumo da igreja começa basicamente no capítulo 4, versículo 32, onde nós vamos ver que aquela igreja, por estar cheia do Espírito Santo, era uma igreja generosa e que vivia em comunhão. Estava cheia do Espírito Santo. Observamos isso na liberalidade dos irmãos, no capítulo 4, 32, até o versículo 37. E a gente vai ter ali quase que um contraste, capítulo 5, versículos de 1 a 11, Ananias e Safira, que queriam estar, não é, naquela corrente de generosidade e comunhão, só que eles não estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios de Satanás, e daí mentiram ao Senhor. Eles foram confrontados ali pelo apóstolo Pedro, e ali nós percebemos que também uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja intolerante com o pecado. Nós devemos ser radicais, meus irmãos, radicais no que concerne ao pecado. Em relação ao pecado, nós devemos ser absolutamente intoleráveis. Nós não podemos tolerar o pecado, e Atos 5, versículos de 1 a 11, mostram isso. E aí, terminando esse segundo resumo de como a igreja vivia, de como era a vida dessa igreja, como era um pouco da realidade dessa igreja, nós temos aqui do versículo 12 ao 16 do capítulo 5, que vamos ler, na verdade, até o capítulo 5, versículo 25. Vamos ler agora do 12 ao 25, porque à medida que a gente já dá o cenário do nosso texto aqui, nós já entraremos no primeiro ponto aqui da nossa exposição. Capítulo 5, 12 até o versículo 25. Diz o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, o cenário aqui é um cenário onde havia uma validação do ministério dos apóstolos, da pregação dos apóstolos, por meio de sinais miraculosos, por meio de milagres que eram feitos e realizados aqui. Era uma forma ali, no contexto de Atos, de validar o ministério dos apóstolos e a pregação deles, ok? E nós observamos o quanto a igreja crescia. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos 2, com o primeiro sermão de Pedro, nós observamos ali que 3.000 foram convertidos, foram acrescentados à igreja. Quando chegamos no capítulo 4, versículo 4, nós já percebemos ali que já não eram 3.000, mas já eram 5.000. Então, mais 2.000 pessoas foram acrescentadas ali. Quando nós chegamos aqui, no capítulo 4, no capítulo 4, 32, fala que da multidão dos que creram, olha só, já não é 3.000, já não são 5.000, já é uma multidão dos que creem, ok? Quando chegamos aqui no capítulo 4, capítulo 5, versículo 14. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Já não contavam mais, porque a igreja crescia exponencialmente. Capítulo 6, versículo 1. Eu sei que não é o nosso texto, mas só para trazer essa perspectiva de que a igreja crescia. E sabe por que a igreja crescia? A igreja não crescia porque tinha um louvor bom. É bom ter um louvor bom. A igreja não crescia porque tinha uma programação muito boa.
É bom ter uma programação boa, mas não era esse o motivo do crescimento da igreja. A igreja crescia não é porque os irmãos eram simpáticos uns com os outros, ainda que isso seja bom e cristão. Mas a igreja crescia porque a palavra era pregada. Não existe fórmula mágica para o crescimento de qualquer igreja, senão a pregação do Evangelho, a pregação da palavra. E sim, nós oramos, pedimos estratégias ao Senhor, mas em cada planejamento, em cada estratégia, o que deve ser central é a pregação da palavra. Então nós temos aqui esse resumo de como a igreja estava vivendo. E a partir daqui nós vamos ver que a pregação do Evangelho deve ser prioridade máxima no contexto de qualquer igreja local. Ainda que essa pregação do Evangelho venha implicar a que venhamos perder a nossa liberdade. Esse é o nosso primeiro ponto. A pregação do Evangelho deve ser prioridade, a ponto de que, se preciso for, venhamos perder a nossa liberdade, mas não venhamos a negociar a pregação do Evangelho. Agora sim, 17 a 25, olha o que diz o texto. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Me permita fazer um comentário aqui. Os saduceus, como integrantes do Sinédrio, o Sinédrio como corpo jurídico e administrativo dos judeus, formado por 71 anciãos, sendo liderado pelo sumo sacerdote, que à época era o sumo sacerdote Anás. Os saduceus, apesar de serem uma minoria, eles eram o grupo mais influente do Sinédrio. Os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. Os saduceus não criam em anjos. Os saduceus, eles só criam nos 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, o Pentateuco. Eles não criam no restante do Antigo Testamento. Os saduceus hoje representam um grande perigo à igreja numa perspectiva racionalista, e nós temos os fariseus modernos, que são aqueles que ameaçam a igreja com o seu legalismo. E esses saduceus, eles estavam profundamente enciumados pelo ministério dos apóstolos, porque multidões seguiam os apóstolos, o ministério deles, a pregação do Evangelho era atestada por muitos sinais miraculosos, uma multidão se convertia à fé em Cristo, e eles estavam enciumados. O que parece aqui, na verdade, é uma contradição em si mesmo, porque se diziam crer no Senhor, se diziam crer em Deus, como iam ficar enciumados porque a igreja estava crescendo? Mas isso não acontece na igreja hoje em dia. Não é? Ninguém fica enciumado, não é? Porque o ministério do irmão A ou do irmão B ou de um determinado pastor está sendo bem sucedido. Não é? E de repente divisões ou partidos começam a existir dentro da igreja, exatamente não olhando se há algo errado na atuação ou no ministério de um determinado grupo, de um determinado irmão, mas simplesmente porque aquele irmão está sendo bem sucedido, o Senhor tem prosperado, tem dado graça àquele irmão e àquele grupo. Eles estavam enciumados, estavam aqui insatisfeitos, não por conta de algo errado, não por conta de um pecado, mas porque o ministério dos apóstolos estava prosperando, e estava prosperando nesse caso aqui como um favor do Senhor. Era o Senhor que estava dando crescimento à igreja por meio dos apóstolos. Eles estavam presos, né? Eles mandaram prender os apóstolos, certo? Dormiram na prisão. O Sinédrio, ele só costumava julgar ali entre o primeiro sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, entre 9 da manhã e 15 horas. Aqui provavelmente já era um pouco mais tarde, então na dúvida manda prender e depois a gente vê o que está acontecendo. Mas aqui, um mensageiro do Senhor, a palavra aqui literalmente significa mensageiro, tá? Eu estou aqui com a tradução NAA, mas poderia ser aqui ou um homem, ou até mesmo um anjo, tá?
porque a palavra aqui para anjo pode também ser usada para um mensageiro humano, uma pessoa. Mas pela autoridade que esse mensageiro fala aqui, por exemplo, a minha Bíblia aqui já traduziu como anjo, tá? E tudo indica que de fato era um anjo e não um homem. Então esse anjo, olha o que ele faz, versículo 20. Ele diz: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, os apóstolos estavam presos, porque fizeram exatamente o que esse anjo, arrombador de cadeias aqui, fizeram exatamente o que esse anjo estava mandando eles fazerem. Eles estavam anunciando a mensagem do reino, eles estavam anunciando a Cristo, eles estavam pregando o Evangelho. Os apóstolos iam dizer: puxa vida, não vou, eu estou preso justamente por isso. Aí vem um anjo, me liberta, que alívio. Fui livre. Tá, agora você vai voltar e vai fazer exatamente aquilo que foi a causa de você estar preso. Vocês vão voltar ao templo. Perceba que a ordem não é o seguinte: saiam e preguem o Evangelho. O anjo diz: saiam e vão ao templo. Por que ao templo? Porque é lá onde o povo estava. É lá onde existiam multidões. E é lá onde o povo deveria ouvir, porque nós devemos pregar aonde o povo está. E é interessante que, quando nós observamos o ministério do apóstolo Paulo, nós observamos que ele tinha uma estratégia. Ele começa o seu ministério basicamente ali em Atos 13, de 1 a 3, quando na igreja que ele era membro, ainda que não houvesse essa nomenclatura de membro, a ideia de membresia hoje traz a ideia do que era muito comum na igreja primitiva, de compromisso com a igreja. Isso era algo muito natural para os crentes do primeiro século. Então, na igreja deles, de Paulo, a igreja de Antioquia da Síria, ele e Barnabé foram comissionados e começaram ali as suas viagens missionárias. E o apóstolo Paulo, começando por Chipre, em Pafos, no extremo leste da igreja, depois em Salamina, no extremo oeste, depois entrando ali pela região da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, Atos 13 e 14, primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé. Paulo ia nos grandes centros, nas grandes cidades, e lá nos grandes centros, nas grandes cidades, ele ia primeiro nas sinagogas, e só então ele ia para os gentios. Digamos que Pernambuco fosse um campo não alcançado, e tivéssemos que começar um trabalho pioneiro em Pernambuco, teríamos que começar estrategicamente por Recife, Caruaru e Petrolina, litoral, o meio do estado e a ponta lá do estado. Os grandes centros, as grandes cidades, para que daí o sertão pudesse ser alcançado por Petrolina, o agreste por Caruaru, o litoral e a zona da mata por Recife. Por isso que o anjo diz: vão lá ao templo. Ainda que observamos também no ministério do Senhor Jesus, por exemplo, observamos em Atos 10, um ministério privado também, mas a prioridade era ir aos grandes centros, às multidões, o Evangelho deveria ser pregado. E o que aconteceu? E aqui é interessante que Lucas, ele meio que narra aqui duas cenas paralelas, e a partir do versículo 21, ele vai narrar aqui, no mesmo tempo aqui, outra cena paralela, e ele vai dizer o seguinte: tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. E aqui nós temos quase que uma tragicomédia aqui. Interessante perceber isso. Preste atenção. Vão lá, reunir o sinédrio, estava todo mundo nos seus postos, nas suas posições, vão buscar os apóstolos na prisão. Mas, versículo 22, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam,
os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Lucas aqui não vai narrar, não vai registrar o que aconteceu, porque esse anjo libertou os apóstolos, só que na prisão existiam guardas, existiam sentinelas. A prisão estava trancada, os guardas estavam à porta da prisão, à porta da cadeia, e não perceberam nada. Como é que nós sabemos que eles não perceberam nada? Porque eles estavam lá tranquilos e de boa. Se tivessem percebido que não tinha ninguém na cadeia, eles iam avisar o sinédrio, iam dar algum tipo de sinal. Nós não sabemos qual foi a forma que o Senhor operou aqui. Se eles pegaram no sono, ou se aconteceu, por exemplo, como lá em Gênesis 19, os homens, aqueles guardas ficaram cegos. Nós não sabemos, o texto não diz como, mas não importa especificamente como foi, mas sim que foi assim. E aqui há algo interessante, porque os saduceus não criam em anjos. E foi justamente um anjo que libertou os apóstolos da prisão. Olha que interessante. Então, os leitores aqui iam perceber isso. Os saduceus não criam em anjo, mas foi justamente um anjo que foi usado para que os apóstolos fossem livres da prisão. Certo? E eles foram e começaram a pregar no templo. O relato aqui no versículo 25 diz isso: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Pregação, obviamente, envolve ensino, não é só proclamação. Essa proclamação, evidentemente, envolve o ensino da palavra. Ou seja, a pregação da palavra, que é, na verdade, a chave mestra aqui, que vai percorrer todo o livro de Atos, a pregação do Evangelho como a prioridade máxima da igreja, como a prioridade máxima aqui dos irmãos. E essa era a prioridade máxima porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, uma das características é que não ficará calado. Não ficará calado, mas pregará o Evangelho intencionalmente, de maneira proposital. E eles fizeram isso mesmo sob o risco de perderem a sua liberdade. Quero fazer uma pergunta provocativa para você já ir considerando, ainda que venhamos a fazer as nossas aplicações no fim dessa exposição. Você estaria sujeito a pregar o Evangelho se isso fosse crime? Se pregar o Evangelho fosse crime, você estaria disposto, mesmo assim, a pregar o Evangelho? No meu contexto, no seu contexto, no nosso contexto, existe essa ameaça de pregarmos o Evangelho e sermos presos? No meu caso, não. Eu não sei no seu. Eu acho que no seu caso também não. Eu acho, mas cada um sabe de si. Mas nós temos uma realidade comum, porque todos somos brasileiros. E ainda que eu more na zona da Mata Norte, lá em Tracunhaém, uma cidadezinha de 13 mil habitantes, a nossa realidade é muito parecida, certo? O nosso sotaque é o mesmo, apesar de que eu sou cearense, cheguei em Pernambuco com 6 anos de idade. A nossa realidade é muito parecida. E muito provavelmente nós não temos a ameaça de pregarmos o Evangelho e sermos presos. E ainda assim, muitas vezes, acho que eu estou sendo bem otimista, né? Muitas vezes, e ainda assim, muitas vezes, nós não pregamos o Evangelho. Por quê? Por quê? Bom, quando nós olhamos para o texto, nós observamos o outro lado da moeda. Eles pregavam porque estavam cheios do Espírito. Obviamente que todos aqui, aqueles que são crentes, já foram batizados com o Espírito Santo. Isso é fato. Mas esse enchimento do Espírito, ele acontece em momentos. Esse enchimento do Espírito acontece e deve acontecer continuamente na vida do crente. Quem está cheio do Espírito Santo não fica calado, mas prega o Evangelho. Então, o primeiro ponto da pregação com prioridade é prioridade até mesmo se tivermos que perder a nossa liberdade. Ou você acha que a liberdade dos apóstolos não estava em jogo aqui? Eles provaram a prisão. E mais, não só a liberdade deles estava em jogo,
mas a vida deles estava em jogo, como vamos ver logo em seguida no versículo 33, que o Sinédrio resolveu matar, certo? E aí nós vamos já para o nosso segundo ponto, que a pregação do Evangelho é prioridade, mesmo que tenhamos de ir contra o sistema político e religioso vigente, que porventura seja contrário ao Evangelho. A pregação do Evangelho é prioridade, ainda que tenhamos que ir de encontro a um sistema político, a um sistema religioso ou qualquer outro tipo de ideologia vigente que porventura seja contrária ao Evangelho. Nós devemos ir contra o sistema, literalmente, se esse for o caso. Olha o que diz os versículos 26 até o versículo 33. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente, claramente, expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Vamos ver aonde essa ordem foi dada? Pausa aí no versículo 28. Pausa aí, capítulo 4, verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum, tá? Nem por pantomima, por nada, tá? De modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas já naquela primeira ocasião, olha a resposta de Pedro e João. Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não afinaram, foram corajosos, foram crentes, foram santos e disseram: olha, nós não vamos aceitar isso. De fato, as Escrituras ensinam e mostram, a 1 Pedro, capítulo 2 ou 3, dá uma conferida rapidinha, Romanos 13, de 1 a 7, fala que não existe nenhuma autoridade que não seja constituída pelo Senhor, e nós devemos obedecê-las em tudo, vírgula, desde que não sejamos obrigados a pecar. E eles já disseram: olha, nós não vamos obedecer vocês, porque antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E aqui eles foram confrontados novamente, versículo 5, 28, nós paramos, e olha o que diz aqui, 28 aqui, Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha só, um relatório missionário, tá? Eu pastoreio a igreja em Tracunhaém, mas eu sou pastor missionário, certo? A nossa igreja lá é um trabalho de revitalização e nós temos também, juntamente com a própria igreja, nós mensalmente, nós fazemos um projeto, um relatório ministerial para os nossos parceiros, para que eles acompanhem enquanto anda lá o nosso ministério. Só que esse relatório, e todo missionário faz isso, só que esse relatório ministerial aqui foi dado pelos inimigos do Evangelho. E um relatório absolutamente fidedigno. Fantástico. Fantástico. Olha o que os apóstolos fizeram. Eles encheram Jerusalém com a doutrina cristã. De ponta a ponta, Jerusalém havia ouvido sobre Cristo, sobre o Evangelho, a partir do grande centro que era lá o templo de Herodes. Meus irmãos, será que nós temos enchido o mundo com a pregação do Evangelho? Será que temos enchido, vamos diminuir, o Brasil, o Nordeste, Pernambuco, Recife, Tracunhaém, São Martim, a minha rua, o meu vizinho? Eles encheram a cidade inteira com o ensino de Jesus. Porque a igreja de Cristo não tem enchido
o mundo com a pregação do Evangelho. Porque nós, muitas vezes, sendo otimista, não temos enchido o contexto à nossa volta, pelo menos, com a pregação do Evangelho. É a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Vocês encheram Jerusalém com a pregação de Cristo e ainda nos acusam de matar a Cristo. Hipócritas. Hipócritas. Olha o que diz Mateus 27. Mateus 27. Vamos dar o versículo agora. Foi o texto que veio na minha mente agora. Mateus 27. A partir do verso 23. Encontrei aqui. Pilatos continuou: que mal ele fez? Cristo, né? Porém, eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu, inclusive o sinédrio, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Hipócritas. E ainda diz: você nos acusou de matar esse homem. Eles mesmos disseram que o sangue desse homem caia sobre nós. Crucificam, crucificam. Agora, eu acho que Pedro e João, de repente, podiam ficar intimidados. Estavam ali, diante do tribunal, com uma acusação dessa, mas olha a resposta deles. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, novamente, pela segunda vez: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram. Novamente, um contraste aqui com a doutrina dos saduceus, né? Jesus foi ressuscitado. E vocês sim mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. A pregação do Evangelho era a prioridade máxima para esta igreja, a ponto de que eles foram contra o sistema religioso vigente, contra a ideologia presente, vigente, contra um sistema político vigente, contrário à pregação do Evangelho. Às vezes, nós não evangelizamos. Por que você não evangeliza? A pessoa: não, porque eu tenho vergonha. Só que pregar o Evangelho não se trata sobre nós. Ninguém diz: eu não vou trabalhar porque eu não estou me sentindo muito bem hoje, né? Eu queria ficar em casa hoje. Você deixa de trabalhar porque você está sentindo isso? Não, você tem a obrigação. Nós temos a obrigação de pregar o Evangelho. Nós temos um testemunho a dar do que Cristo fez nas nossas vidas. Nós devemos estar aptos a pregar o Evangelho, no seu conteúdo e na sua proclamação. Em terceiro lugar, a pregação do Evangelho, ela deve ser prioridade máxima, porque nós contamos com a providência divina a nosso favor. Nós contamos com a soberania e o poder de Deus a favor da igreja, ainda que o contexto e as circunstâncias sejam desfavoráveis. Versículos 34 até o versículo 39. Perceba que esse segundo ponto aqui termina com o sinédrio resolvendo matar os apóstolos. Mas aí entra Gamaliel. E como Gamaliel foi usado por Deus aqui? Como é que nós sabemos que Gamaliel foi usado por Deus? Nós sabemos uma coisa. Nós sabemos que não existe nada
absolutamente nada que aconteça fora da vontade de Deus. Nada. Quando pensamos na vontade de Deus, nós pensamos basicamente em dois tipos de vontade de Deus. A sua vontade revelada, está aqui a vontade revelada na palavra, eu não vou levantar, que a minha Bíblia aqui pesa uns 15 quilos, tá? Essa Bíblia eu ganhei de presente de aniversário da igreja, tá? E aí eu só estou pregando com ela para todo canto que eu vou, é uma Bíblia de bolso, tá bom? Mas a revelação, a vontade de Deus revelada, está aqui, né? Bem fininha a minha Bíblia, está aqui na palavra de Deus. A sua vontade revelada está aqui. Mas a sua vontade decretiva, nós só sabemos quando acontecem as coisas. Gênesis 45, 8. José se revela aos seus irmãos. E naquele diálogo, aí aqui eu vou parafrasear o texto. Se você quiser, pode abrir lá. Eu não vou dizer o que o texto está dizendo, mas vou dizer a ideia do texto. José diz aos seus irmãos: olha, não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me trouxe para cá. Mas José só ficou sabendo disso quando ele olhou para trás. Antes ele não sabia. Gênesis 50, 20. José e os irmãos, só que um fato novo. Jacó, o pai deles, era morto. E os irmãos pensaram: bom, agora José vai se vingar da gente, porque ele não tem mais o temor do nosso pai. E aí, Gênesis 50, 20, José diz: olha, vocês planejaram mal contra mim. Vocês planejaram mal contra mim. Mas Deus transformou o mal em bem, para que muita vida seja preservada. Quando vamos para Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. A NVI vai traduzir que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, porque coisas boas e ruins contribuem para o nosso bem, para a vontade de Deus, que é o nosso bem, e a vontade de Deus para o nosso bem nem sempre é o nosso bem-estar e a nossa conveniência, mas acima de tudo, como o versículo 29 de Romanos 8 vai dizer, sermos cada vez moldados à imagem e semelhança de Cristo, que mesmo com o pecado nós não perdemos, mas ela foi deturpada, e a santificação é esse processo de sermos cada vez mais lapidados, o que nós já somos, a imagem e semelhança de Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, o apóstolo Paulo, quase que numa doxologia ao Deus triuno, eu gosto de dizer Deus triuno porque enfatiza a pluralidade de pessoas, mas a unicidade de Deus, mostrando ali o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo na salvação, mostrando que nos versículos 3 a 6 o papel do Pai é eleger. Basicamente, tá? Aqui não é uma soteriologia, é uma doutrina da salvação absolutamente exaustiva. Versículos 7 a 12, o papel do Filho é redimir. E versículos 13 e 14, o papel do Espírito é selar, ser o garantidor da nossa herança futura. E nesse contexto, Efésios 11, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus faz tudo, e tudo é tudo de acordo com o conselho da sua vontade. O reverendo Augusto Nicodemos, ele usa uma ilustração muito interessante. Ele diz: olha, nós devemos orar por tudo. Eu acho que os irmãos não são como eu sou muito sistemático, tanto que eu amo teologia sistemática, porque eu acho que eu sou sistemático, né? E aí, o sistemático, vou gostar ali de teologia sistemática, certo? E no meu guarda-roupa eu tenho lá 3 categorias de camisas. Camisas como essas que eu costumo pregar, camisas polo, intermediária, uma camisa básica que é mais do dia a dia. E aí, digamos que eu não tivesse a camisa da vez. Eu olhasse ali no meu guarda-roupa e orasse: Senhor, que camisa eu devo escolher? Essa ilustração, dando a citação, o crédito, do reverendo Augusto Nicodemos. Aí, Nicodemos relatando, né? Que camisa eu vou? A branca ou a azul? E aí, você vestir branco ou vestir azul, nenhuma delas é pecado. E se nenhuma delas é pecado, nós somos livres para fazer escolhas. Ainda que tudo aconteça de acordo com a vontade de Deus, nós não somos robôs. Nós temos liberdade de escolha dentro de uma condição afetada pelo pecado. Mas nós somos livres para fazer escolhas dentro de um cenário, tá? E aí,
Eu disse: Senhor, eu vou escolher a branca. Eu vou escolher a branca. E aí eu escolhi, e aí no final, Deus diz: era exatamente essa que eu queria que você escolhesse. Ou seja, moral da história, nós somos livres para fazer escolhas. Você veio com essa roupa porque você quis, certo? Mas no final das contas, era exatamente da forma que você está vestido que Deus quis que você estivesse. Nada acontece fora da vontade de Deus. E nessa perspectiva, até um membro do Sinédrio, um rabi respeitadíssimo, neto de outro rabi respeitadíssimo, Hilel, neto dele, Gamaliel, foi um grande instrutor do apóstolo Paulo. Atos 22, 3, o apóstolo Paulo vai descrever isso. Respeitadíssimo entre os judeus, Gamaliel tem ali um vislumbre de lucidez dada pelo Senhor, porque o Senhor usou o rei Ciro, por que não poderia usar também Gamaliel? E Gamaliel, sendo usado por Deus, não coincidentemente, mas o Deus providente que dirige tudo, olha o que ele diz, 34 a 39. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este foi morto. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel, concordaram com o Senhor. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem mais no nome... Bom, até aqui. Quando nós temos a nossa comissão, é comissão, irmãos, porque só existe uma missão. E a missão que existe é a Missio Dei, a missão de Deus, que é o tema central das Escrituras. O Deus Todo-Poderoso, glorioso, revelando a sua glória para ser glorificado. Para ser glorificado. E o que está plenamente de acordo com, por exemplo, a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Romanos 11:33 e o Salmo 73, como parte da base bíblica daquela primeira pergunta, desse breve catecismo, que é fantástico, fantástico, um documento, um símbolo de fé espetacular. Então, o Deus Todo-Poderoso, que já tinha dito aos apóstolos, né, em Mateus 28, 18 a 20, é-me dada toda a autoridade nos céus, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. E esse Deus que estava com eles, esse Deus que estava com a sua igreja, apesar da igreja estar enfrentando uma forte oposição, uma forte advertência, Deus fez com que a vida dos apóstolos fosse preservada de maneira providencial. Sabe por quê? Porque já estava predeterminado, já estava decretado que o Evangelho teria que chegar até os confins da terra. O Evangelho deveria chegar em todo o mundo conhecido. Isso teria que acontecer. E não seria o sinédrio que seria um obstáculo para isso. Deus é tão soberano, meus irmãos, que quando nós lemos o livro de Jó, nós pensamos que foi Satanás que lançou todos os males em relação a Jó. Mas quando nós olhamos Jó 42:11,
Olha que coisa impressionante. Eu não sei se você já tinha percebido esse detalhe, que na verdade não é um detalhe, né? Se torna algo central aqui. Jó 42, 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que Satanás, que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. É esse mesmo Deus Todo-Poderoso que está conosco na nossa comissão de promovermos, sermos participantes da Missio Dei, de pregarmos um Deus glorioso, para que as pessoas ouçam o Evangelho, creiam e vivam para a glória dele. Como disse John Piper, dizendo que nós devemos pregar o Evangelho porque existem povos que não o adoram ainda. E Judas disse, olha, tinham 2 homens, o primeiro era Teudas, o segundo Judas. E o movimento deles não prosperou. Esse Teudas, nós não sabemos nada sobre ele. José, grande historiador judeu do primeiro século, relata sobre um Teudas, mas 10 anos depois do que é narrado aqui. Então não era o caso aqui. Mas Judas, o galileu, sim, um dos fundadores do movimento Zelote, se revoltou contra o Império Romano por conta dos impostos. E o texto diz que o movimento dele fracassou e os seus seguidores também não tiveram êxito. Então Gamaliel disse, vamos deixar, porque se isso aí é de Deus, vai prosperar. Se não é de Deus, a gente não tem que se desgastar com o povo, porque uma multidão já adere à mensagem desses homens. Tá? Eu estou parafraseando Gamaliel aqui, tá? Uma multidão está seguindo esses homens, a gente vai se indispor com essa multidão, que tanto é que quando o capitão do templo, ele vai pegar os apóstolos, ele pega lá bem mansinho, né? Porque temia o povo. Então, para que nós não venhamos a nos desgastarmos, deixa que, se for de Deus, vai prosperar. Gamaliel cria na soberania de Deus. Muito provavelmente, Gamaliel, ele creu que esse movimento não ia para frente. Porque se ele cresce que ia para frente, ele era um cristão, né? Alguns dizem que Gamaliel morreu crente. Não há provas disso. Não há provas disso. Na verdade, existem literaturas extra-bíblicas que falam que, na verdade, ele morreu como judeu devoto. Mas, enfim. Ou, na pior das hipóteses, Gamaliel podia ter pensado, vai que, né? Vai que, gerou alguma dúvidazinha nele, vai que. Mas ele não foi convincente, não teve a firmeza que os apóstolos tiveram, não titubearam. E fé é isso. Fé é convicção. Fé é convicção. Deixem que Deus possa dar o progresso ou não. Meus queridos, assim como Deus usou Gamaliel para favorecer a pregação do Evangelho, Deus, de uma forma que nós muitas vezes não percebemos, usando às vezes os seus anjos, porque ordinariamente os anjos não são vistos. O que são os anjos? Segundo Hebreus 1,14, os anjos são espíritos ministradores para servirem aqueles que vão herdar a salvação. A Bíblia não fala nada sobre anjo da guarda, tá? Não há base bíblica para isso. Mas fala, sim, acerca da doutrina dos anjos e que os anjos, sim, trabalham em prol do povo de Deus. E muitas vezes, sim, anjos têm atuado em favor do nosso ministério, ou que não seja um anjo, Deus, de maneira providencial, tem agido e tem sido conosco para que nós possamos pregar o Evangelho e fazer a obra. Meus irmãos, nós temos tudo o que precisamos. Nós temos o Senhor e o seu poder ao nosso lado. Nós temos a Cristo, nós temos a pregação do Evangelho. Em quarto e último lugar, a pregação do Evangelho é prioridade, até mesmo se tivermos que sofrer fisicamente por isso. Fisicamente por isso.
versículos 40 a 42. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Eles foram açoitados, meus irmãos. Ler aqui, fica muito impessoal. Eles foram açoitados. Segundo a lei mosaica, o número máximo de açoites eram 40. Geralmente, eles usavam 39 para não ultrapassarem por prudência. E eu aprendi, há muito tempo atrás, quando estudava matemática no Colégio Nóbrega, aqui em Recife, Rua do Príncipe. Estudei ali da quarta série, na minha época era quarta série, hoje é quinto ano, eu acho, até o terceiro ano do ensino médio, de frente à Católica. Falasse lá Saraiva, todo mundo conhecia, era conhecido no colégio, porque eu fazia coisa boa, tá? Enfim, mas eu não era crente, tá, irmãos? Eles foram açoitados. Um chicote com 3 tiras de couro, 2 lapadas. Vou usar, como eu sou lá do interior, vou usar lapada, tá bom? Deram 2 lapadas nas costas e 1 lapada no peito. 9 mais 3, 12, múltiplo de 3. De 3 em 3 ia dar o ciclo perfeito. Aí depois você divide aí 39 por 3, foi o ciclo de 2 lapadas nas costas e 1 no peito. Todos os apóstolos saíram de lá lenhados. Ficaram tristes? Não. Ficaram alegres, porque se consideraram dignos sofrer afrontas por causa de Cristo. E fizeram o quê? A pregação do Evangelho é prioridade. Não será prisão, não será um sistema político religioso, não será uma surra que vai impedir de pregar o Evangelho, não é mesmo? Eles continuaram cumprindo com a prioridade que tinham e continuaram a pregar o Evangelho. E de maneira proposital, intencional, de maneira explosiva, Evangelismo, tem várias metodologias de evangelismo, Uma das metodologias é o evangelismo de explosão, ou agressivo, é aquele evangelismo que a gente faz muito no interior, e nem no interior hoje está sendo mais fácil fazer isso, tá? Onde você vai de casa em casa, batendo na porta, pedindo se a pessoa tem algum tempo e pregando o Evangelho. Eles fizeram isso, de casa em casa. Detalhe, a igreja não tinha um templo cristão, tinha um templo de Herodes. Depois, o templo de Herodes, em 70 depois de Cristo, foi destruído, e a igreja continuou a se reunir em casas. Só lá para o ano 330 depois de Cristo, quando o cristianismo vira a religião oficial do Império Romano, é que a igreja passou a se reunir basicamente em templos. Mas interessante que o período que a igreja mais cresceu foi um momento absolutamente relacional, onde a igreja se reunia de casa em casa. Não que eu estou sugerindo que façamos isso, deixemos esse templo maravilhoso, abandonemos, façamos disso um clube, um espaço para a confraternização da igreja, e as igrejas vão para as casas. Não estou dizendo isso. Mas o que eu vejo com isso, o ensinamento, é que as nossas casas devem ser usadas para favorecer o culto solene do domingo e para a promoção da comunhão e para a promoção do Evangelho. Mas o corpo deve se reunir como um culto só. É um Deus só, um culto só e um povo só. A pregação do Evangelho como prioridade máxima deve nos levar, se preciso for, a sofrermos fisicamente de maneira severa. Diante disso, eu tenho aqui 4 aplicações, 4 considerações finais, ainda que durante a nossa exposição íamos fazendo aqui e acolá algumas aplicações e considerações. Em primeiro lugar, vá aos descrentes e pregue o Evangelho. O mensageiro do Senhor, no caso eu, não porque tem autoridade, mas a palavra tem autoridade. O Senhor diz que você vá intencionalmente, procure descrentes e pregue o Evangelho. Você tem dificuldade? Você tem uma liderança qualificada. Chegue junto do pastor Adilson,
do presbítero Lucas, do presbítero João, acertei? Não, errei. O nome não é meu forte, mas eu lembro dele. Ele é presbítero, aquele de óculos ali. É Dilson, presbítero é Dilson. Certo? Presbítero aqui, o irmão que está igual a mim, de branco, está atrás da minha esposa, uma liderança qualificada. Pergunte a eles: olha, eu tenho dificuldade de abordar uma pessoa para pregar o Evangelho. Como é que eu faço? Certamente, esses homens de Deus orientarão vocês para que possam fazer isso. Mas sejamos intencionais, propositivos na pregação do Evangelho. Você pregaria com o risco de ser preso ou com o risco de ser morto ou açoitado? Em segundo lugar, um dos maiores empecilhos para a pregação do Evangelho é o temor de homens. Às vezes nem contra um sistema político. Às vezes porque, caramba, como é que a pessoa vai reagir? E se a pessoa for um pouco hostil comigo? Fique alegre se ela for hostil com você. Os apóstolos ficaram alegres? É por Cristo. Já levei muita portada na cara. O reverendo Adilson já pregou em um ponto de pregação da nossa igreja, lá em Belo Oriente, divisa de Tracunhã com Araçoiaba. Ele foi pregar lá já. E lá evangelizávamos de porta a porta lá. E a comunidade assembleiana e a comunidade católica lá é muito forte. E uma vez eu cheguei lá, em uma das casas, bati lá, a mulher fez: é coisa de crente, é? Esse eu queria falar do Evangelho, né? Eu fui logo: não, sou católica já, muito obrigado. Fechou a porta. Eita, foi sem querer, mas na providência divina deu efeito aqui, tá vendo? Foi sem querer. Não tema a ninguém na pregação do Evangelho. Nós só devemos temer ao Senhor. Em terceiro lugar, pregue o Evangelho, coragem, ou na verdade, seja fiel, seja santo. Nós temos a promessa de que o Senhor sempre estará conosco. Em quarto e último, meus queridos, o Senhor Jesus, Ele viveu, Ele morreu, Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Depois de 40 dias, Ele foi assunto aos céus. O Senhor Jesus morreu pela sua igreja. O Senhor Jesus morreu pela sua igreja. Não estejamos somente dispostos a morrer por Cristo, mas estejamos dispostos também a viver por Ele. E viver por Ele é ter a pregação do Evangelho como prioridade máxima nas nossas agendas. Tem lugares que eu não chego, o pastor Adilson não chega, mas você, como profissional, chega lá. Não se cale, pregue o Evangelho. Amém? Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor, Pai. Obrigado por esse texto que muito tem a nos ensinar. E basicamente esse texto nos traz uma lição central, que a pregação do Evangelho deve ser central nas nossas vidas, não apenas como programação, mas como estilo de vida. E devemos estar dispostos, ó Deus, a sofrermos, se preciso for, para pregar o Evangelho, qualquer tipo de sofrimento. Nós contamos, ó Deus, acima de tudo, com a Tua soberania e o Teu poder sobre as nossas vidas. Nos dê graça, Senhor, que possamos nos arrepender, porque nós não temos pregado o Evangelho como podemos. Que a partir de hoje, a partir de agora, nossas vidas possam ser mudadas em relação a isso. Que possamos colocar um alvo baixo, mas que seja um início. Que pelo menos possamos pregar uma pessoa por dia. A uma pessoa diferente por dia que possamos pregar o Evangelho. E nós sabemos que mediante a pregação do Evangelho é que o Senhor opera a salvação. Porque aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Meu Deus, continue abençoando ricamente esta igreja. Abençoe o pastor Adilson e todo o seu conselho. Que essa igreja esteja cada vez firmada, Senhor, na Tua santa palavra, Deus. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.